Eu tenho uma pergunta muito importante para fazer sobre o percurso de vocês no mundo dos livros. Vocês já tiveram um crush literário? Um personagem ficcional que te fez se apaixonar tão profundamente que você esqueceu o rumo de casa na hora que fechou o livro? Então, eu já tive vários. No final da adolescência, por exemplo, meus crushes literários eram Sirius Black, da série Harry Potter, nunca mais consegui ler A Ordem da Fênix, e Turno, da Eneida de Virgílio. Se vocês conseguem entender a conexão, vocês fazem parte do meu time. Não sei exatamente que time que é esse, mas é um time que entende que ler é muito mais do que ampliar horizontes ou angariar conhecimento. Ler é se apaixonar por personagens, por livros e pelos mundos que criamos. E é por isso mesmo que me preocupa tanto que o Brasil esteja perdendo tantos leitores. Uma pesquisa recente do IBOP mostrou que, de 2015 a 2019, o Brasil perdeu mais de 4,5 milhões de leitores, principalmente entre os mais jovens, de 14 a 24 anos. O brasileiro também parece ter se esquecido como é que funciona esse negócio de terminar um livro, porque mesmo quem lê no Brasil tem começado 5 livros por ano, mas só terminado 2 ou 3. Para reverter esse quadro, nós precisamos de estratégias. E nessa batalha, meus guerreiros favoritos são invisíveis para a maioria das pessoas. Eles escrevem, mas os nomes raramente vão parar na capa. Criam e recriam, mas dificilmente recebem crédito. Seus erros viram memes e manchetes de reportagem, mas seus acertos são ignorados. Senhoras e senhores, eis os tradutores. Eu leciono tradução literária na Universidade Federal de Juiz de Fora, mas uma universidade pública é muito mais do que sala de aula e trabalhos acadêmicos. Ela é a formação de profissionais transformadores da sociedade. Por isso, eu criei o Prisma, um grupo de pesquisa e tradução em que nós pesquisamos para traduzir e traduzimos para pesquisar. O objetivo inicial era democratizar o acesso à profissão de tradutor literário, mas, com o tempo, a gente começou a repensar qual que era o lugar da tradução literária no sistema brasileiro como um todo. E foi ali que a gente esbarrou em 5 estratégias que podem ajudar a gente a não só recuperar os leitores que nós estamos perdendo, mas a ganhar muitos mais. A primeira dessas estratégias é que a tradução ela não só apresenta um novo autor ou um novo livro para uma outra língua, ela, às vezes, apresenta ou reapresenta um gênero inteiro. Foi isso que aconteceu, por exemplo, quando o Império Otomano descobriu a ficção científica no século XIX, quando Júlio Verne foi traduzido pela primeira vez para a língua turca. Isso também tem a ver com o boom da literatura infanto-juvenil no Brasil nos últimos 15 anos. E é por isso que nós estamos, no momento, no Prisma, a caça de narrativas policiais, de mistério e aventura, em 5 línguas diferentes, porque esse gênero já foi fortíssimo no Brasil, mas perdeu um pouco de força ao longo do tempo, e é um público leitor esperando para acontecer. Uma segunda estratégia se refere a uma questão que a gente chama no Prisma de justiça literária. É quando a gente utiliza a tradução para recolocar na linha do tempo autores e autoras que foram negligenciados no seu momento inicial de publicação. E é por isso que a gente organizou um livro com mulheres pioneiras da ficção gótica e ficção vitoriana, que muitas vezes precisaram publicar com pseudônimos masculinos para encontrar seu lugar no mundo editorial, e agora vão ser traduzidas com seus próprios nomes. São elas que, 100 anos depois de terem conquistado o espaço que nós herdamos e precisamos honrar, vão cativar novas leitoras e novas escritoras também, por que não? Um terceiro ponto é que a tradução não acontece somente de uma língua estrangeira para a língua portuguesa. Ela também acontece do português para uma língua estrangeira. E é por isso que nós versamos para o inglês obras das 3 gerações românticas brasileiras, para apresentar nossa literatura para um público estrangeiro. E é também o motivo do nosso projeto do Altermundos ter não só traduzido autores pioneiros da ficção do insólito, do gótico, da ficção científica para o português, mas também ter versado os nossos autores para o inglês, para que eles fossem reconhecidos em pé de igualdade com os mestres da literatura mundial. Isso gera um efeito bumerangue de respeito e interesse nacional também. Um quarto ponto é que o tradutor é o leitor mais proficiente que existe,
porque ele precisa fazer uma engenharia reversa de uma obra para conseguir apresentá-la a uma nova cultura. Por isso, os tradutores deixam pistas, notas, prefácios, pós-fácios, estrangeirizações, que vão formando leitores também mais proficientes, que mergulham mais fundo nos textos e se apaixonam mais profundamente por eles. São chaves de leitura que a gente leva para a vida. Uma última, quinta estratégia é que a tradução não acontece só de uma língua para outra. Ela acontece dentro da própria língua, quando a gente adapta, por exemplo, um texto para um público infanto-juvenil, ou quando a gente atualiza para um vocabulário contemporâneo. E ela também pode acontecer para outros universos de criação, como no caso de um livro que virou filme, ou série, ou jogo. Isso abre a rodinha de leitores que chegam às bibliotecas e livrarias por meio de outras obras e encontram seu caminho também na literatura. Como vocês podem perceber, a tradução literária é um campo fascinante e absolutamente enlouquecedor, em que nós precisamos tomar 1 milhão de decisões, desde a escolha ou do aceite do que traduzir, até o relutante ponto final da versão completa, finalíssima, com fé que agora vai. E é por isso mesmo que nós somos um campo do conhecimento que não para de se reinventar e de repensar as soluções para os problemas encontrados. Desafios nós temos de sobra, mas imaginação também. E seu próximo crush literário já tem certeza disso. Obrigada.